E em menos de 24 horas, 2 crianças foram atropeladas em pontos diferentes da nossa cidade. Em um dos casos, a criança se soltou da mãe ao atravessar a faixa de pedestre. Graças a Deus, teve apenas ferimentos leves. No outro, uma mulher embriagada, sem a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, atropelou uma mulher que carregava um bebê no colo. A criança segue internada, mas fora de perigo. Esses casos, eles servem de alerta. As crianças são muito mais frágeis e os responsáveis devem ter atenção redobrada com os pequeninos. Seja ao atravessar a rua ou mesmo quando estiver dentro do carro. Nossa equipe ouviu alguns especialistas que vão dar dicas preciosíssimas para evitar que o pior aconteça. Eu quero toda a sua atenção para essa próxima reportagem. Em apenas um dia, 2 casos envolvendo atropelamentos de crianças em vias públicas aqui do Distrito Federal. O mais grave aconteceu aqui em Samambaia, na quadra QS 827, na tarde desse domingo. Uma mulher que estava aparentemente embriagada subiu em uma calçada e atropelou um garoto de apenas 1 ano de idade. Eu vou conversar agora com o Tenente Guilherme, da Polícia Militar do Distrito Federal, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, essa mulher então estava embriagada quando atropelou essa criança, correto? Isso, exatamente. Segundo próprios relatos delas para a equipe policial que atendeu a ocorrência, ela havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas e drogas também. Essa mulher, então, ela subiu na calçada e ela chegou, inclusive, a tentar fugir, né? Isso, ela subiu, a criança estava na calçada, né? Ela subiu na calçada, perdeu o controle do carro, chegou a atropelar a criança e a criança ficou presa embaixo do veículo. Foi socorrida, encaminhada ao hospital e a mulher foi presa em flagrante pela equipe da Polícia Militar. E nossa reportagem veio até a quadra 827, em Samambaia, para mostrar o local onde essa mulher que estava embriagada atropelou o pequeno Brian, de apenas 1 ano de idade. Ele estava aqui com os familiares, né, como faziam de costume, de tarde, sentados aqui bem na frente da casa dele, quando essa mulher veio em alta velocidade partindo dali e atropelou essa criança. Eu vou conversar agora com a avó do Brian, a Alana, que está bastante abalada ainda, né, com tudo isso que aconteceu. Alana, conta pra gente, como é que tudo isso aconteceu? O Brian estava sentado aqui com o tio dele, como é que foi tudo isso? Ele estava sentado aqui, né, com a mãe dele, os 2 tios dele, os 2 são menor. Aí, o momento que ela entrou para dentro para pegar uma água, ela veio em alta velocidade, não deu conta de drobar, aí subiu reto aqui, ó. Subiu reto, ele estava sentado bem aqui, o tio dele aqui e o outro do outro lado, entendeu? Aí eles, como são mais rápidos, né, não deu tempo de pegar a criança. Né? Aí ela passou por cima dele, subiu aqui, o carro ficou em cima dele. E você estava me contando que se não fosse o tio do Brian para tentar ali socorrer e puxar ele, porque a mulher chegou a dar ré, e se não fosse o tio dele, provavelmente essa história poderia ter sido ainda pior, né? Ela tentou dar ré para trás, acho que para novamente fugir, não sei, né? Porque ela viu que eram 2 crianças, aliás, 3. Era a criança, o menino e meu filho menor, os 2 menores, né? Ela viu, acho que ela pensou alguma coisa, não, nós vamos embora, né? Aí foi na hora que eles levantaram, que o pessoal virou logo, cobriram tudo em cima. Aí ela tentou dar ré. Se o menino não puxa ele, o pneu do carro que estava aqui em cima ia esmagar a cabeça dele. Aí ele puxou pelos pés. Quando eu vi ele, fiquei desesperada. Eu digo, ele morreu. Aí o menino só fez entregar ele para a mãe dele saiu louca para ali correndo. E meu neto, que está na UTI, ele não tem mais risco de vida, mas tem os medicamentos, o tratamento, o pai desempregado. Eu estou com 2 dias que não estou indo para o serviço, vou continuar amanhã, porque se eu ficar parada não continua, né? Não dá certo. E a situação está difícil. Nesse caso de Samambaia, a criança estava em frente à casa, mas os acidentes com os pequenos são comuns, principalmente na hora de atravessar a rua. Isso porque as crianças são mais vulneráveis quando estão no trânsito.
Especialistas explicam que elas não têm o mesmo desenvolvimento corporal, físico, psicológico e cognitivo de um adulto. A percepção do trânsito das crianças é bem diferente, como explica essa psicopedagoga. O cérebro delas são bem imaturos. Elas estão novas no mundo e não têm noção nenhuma de vida, né? Então, quando ela começa a experienciar, o cérebro começa a entender o que é aquilo e qual a emoção está relacionada àquela situação. Então, tudo depende da experiência que a criança tem. Ela não tem noção nenhuma do que é uma faixa de pedestre. Então, a partir do momento que o responsável adulto mostra para ela o que é uma faixa de pedestre, como que ela tem que fazer para atravessar, ela vai internalizar e vai reproduzir isso. Por isso, todo cuidado é pouco com os pequenos. E quem dá mais dicas para evitar que acidentes aconteçam é a gerente de ação educativa de trânsito do Detran. Quais são as principais causas de acidentes envolvendo crianças no trânsito? Bom, as principais causas, muito provavelmente, seja a distração. A criança, quando ela é conduzida em via pública, primeiro, ela precisa ser conduzida em lado oposto à pista. É mais tranquilo para ela e mais seguro. E se você está conduzindo a criança, é preciso que você segure-a pelo pulso ou punho e nunca pela mão. O que acontece? Quando você segura a criança pelo pulso, é mais fácil você perceber quando a criança tenta se soltar. Quando a criança puxou a mãozinha, automaticamente o responsável já olha e já alerta, ele fica alerto. Quando a criança é segurada pela mão somente, é muito mais fácil ela se soltar e sair correndo, ela se distrai com muita facilidade. E também vale a pena você reforçar os cuidados necessários na travessia da faixa. A criança gosta muito de fazer o sinal de vida. Então, ensine, reforce em casa. Faça o sinal de vida, meu filho. Aqui o sinal de vida é um alerta para o condutor. Os cuidados também devem ser redobrados quando as crianças estão dentro do carro. Quais são as principais orientações para manter a segurança das crianças e também dos adolescentes? Bom, das crianças, o dispositivo de segurança adequado ao peso e à altura da criança. E nunca colocar a mão para fora do carro. Isso o adulto precisa orientar a criança. O condutor é responsável por todos os passageiros, todos. Então, ele precisa orientar a não colocar a mão para fora. E quando a gente fala mão e braços, é aquela encostadinha somente ali do lado. Isso não pode. Isso pode gerar o sinistro de trânsito. Então, todos os ocupantes dentro dos dispositivos adequados e, no caso de adolescente, cinto de segurança. Tem que tomar cuidado sempre, né, Sabrina? Com a molecada, principalmente. É o nosso papel como pais, inclusive.